Pois bem, minha gente, hoje nós estamos em mais uma atividade de trabalho para repor as aulas, né, desse semestre na disciplina de História da Filosofia 4, Contemporânea 1, e nós acreditamos que o pensamento contemporâneo ele é extremamente importante, e nós elencamos 2 livros para nós tratarmos da contemporaneidade, né? Quais sejam, né? O que é a Filosofia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, né? E a Dialética Negativa de Adorno. Desses 2 textos, nós consideramos que o pensamento de Hegel ele é muito importante para nós pensarmos a filosofia contemporânea, porque Hegel coloca a razão na história. Isso quer dizer que ele vai estudar todos os aspectos da filosofia e vai mostrar que a razão, a cada época, ela faz, digamos, uma consideração sobre si mesma. Então, a razão, ela nos livraria, inicialmente, através da filosofia, de todas as superstições e ignorâncias, né, em que nós acreditamos. Mas a razão, ela ganha, de uma filosofia, uma potência de argumentação diante das explicações que são dadas anteriormente pelo mito, né? Então, a passagem do mito para a razão, né, para as explicações do nosso modo de ser no mundo, né, eram dadas de uma maneira voltada e guiada pela mitologia e pelas religiões. Quando a filosofia aparece, ela vai utilizar uma argumentação que ela, de uma certa maneira, ela é transparente, né, e todos podem ter acesso. O Hegel, ao longo da história, né, ele vai notar que, sobretudo a partir da modernidade, né, o tema da filosofia dá-se a partir não de uma pesquisa, um voltar-se somente para o ser, né, o ser dos entes, o ser das coisas, o ser dos existentes. Então, numa concepção antes da concepção moderna, que é uma concepção que vai se debruçar sobre como nós humanos pensamos e como nós pensamos a partir das dúvidas que nós encontramos, né, acerca das concepções que se dão na história. E, por exemplo, anteriormente à filosofia moderna, havia uma concepção medieval, né, de mundo, onde Deus, né, cria o mundo. Né, até hoje, né, essa concepção ela vinga, né, mas ela não tem a mesma, digamos assim, visibilidade que tinha no medieval, né. Se nós formos estudar o medieval, nós veremos vários pensadores como Tomás de Aquino, Duns Scotus, né, Santo Anselmo, vários pensadores discutindo sobre a relação entre essência e existência. Por exemplo, o Tomás de Aquino tem um texto chamado Doente e Essência. Então, são questões filosóficas que remetem a uma concepção medieval, uma concepção teológica, e tem um fundo aristotélico, uma concepção aristotélica, tanto na física, como na metafísica, como na lógica. A partir da modernidade, a partir de Descartes, todas as questões que vão aparecer diz respeito ao desaparecimento dessa concepção aristotélica e medieval.
Então, assim, diante do desaparecimento de concepções, não é o desaparecimento do mundo, de uma concepção de mundo, de uma concepção teológica, de uma concepção que nos leva a pensar a vida, a existência, a pensar os entes, a partir de uma perspectiva aristotélica, tomista, né? Aristotélico-tomista, surge o quê? Diante de dúvidas, mediante o mundo, uma concepção de mundo, uma concepção de Deus que já não vinga mais, existe o quê? A dúvida. Né? Então, assim, o filósofo chamado Montaigne, ele vai dizer o que resta depois desse desaparecimento do mundo, do mundo, de uma concepção de mundo e Deus. Ele diz, esta é o eu. Né? Então, olha só, como é que a subjetividade ela vai ter uma importância muito grande, um eu que ele é inseparável do mundo em que vive, dos sentidos em que nós entramos em contato com o mundo, dos nossos sonhos. Né? Então, essas duas fontes, os sentidos e os sonhos, nos levam à dúvida. Então, como paralisar a dúvida? Então, vem uma posição cartesiana, né, em que o Descartes ele vai dizer toda vez que nós estivermos duvidando e tentando paralisar a dúvida, encontrar um porto seguro que seja indubitável, um ponto seguro que seja indubitável, nós estamos fazendo um exercício de pensamento. Então, esse exercício de pensamento ele vai implicar componentes, digamos, a dúvida, né, o encontro de uma certeza, ou seja, em todo momento que nós estivermos duvidando, quem está duvidando? É um eu. Né? Então, a filosofia ela passa a se preocupar mais com o aspecto subjetivo para encontrar a objetividade de conhecer o mundo em outro sentido. Então, para o Hegel, a cada época a razão ela faz uma concepção de si mesma. Então, essa experiência da consciência filosófica, né? Veja só, nós passamos dos sentidos, dos sonhos, para uma concepção conceitual, né? Que é o cogito. Penso, logo existo. Né? Então, o que seria a filosofia a partir de agora? Seria uma filosofia que ela vai ter uma posição do sujeito, uma posição do cogito, uma posição em que toda tentativa de eliminar as dúvidas nos levam para o encontro da certeza, mas a certeza não é a verdade. Então vai aparecer uma discussão sobre como nós podemos ter um conhecimento seguro. Nós teremos ideias que virão de fora. Mas se as ideias que vêm de fora, elas podem vir pelos sentidos e os sentidos nos enganam, né? Ideias que vêm de fora seriam ideias adventícias. Ideias que nós formamos como um cavalo alado, né? Um centauro, né? Ideias fictícias, geradas pela imaginação. Né? Ideias são inatas, ideias que são geradas por nós, né? Através de um confronto com aquilo que é a imperfeição da dúvida, a própria finitude do ser humano. Então, como nós podemos ter uma ideia de perfeição infinita? Então, da dúvida para a certeza, para a verdade. Serão componentes, né, que nós encontraremos no Descartes. Né? E no livro O que é a Filosofia, o Deleuze e o Guattari, eles mostrarão, né, ao longo desse percurso, né, como a filosofia ela é uma atividade, né, que consiste na criação de conceitos. Então, o conceito cartesiano, nós veremos isso nas aulas, nós faremos sempre aulas de apoio através de vídeos, inclusive a aula para o seminário, né? Porque o nosso seminário é justamente nesses dois livros, olha, o que é a filosofia e a dialética negativa. Porque, assim, qual é a posição da filosofia no nosso tempo?
Se nós pegarmos o que o Hegel diz, a filosofia, a razão, a cada época, ela tem uma concepção de si mesma. Né? Então, qual seria a posição da filosofia hoje? E aí é que vai entrar o nosso querido Adorno. Né? Porque o Adorno ele vai dizer assim, na dialética ativa e nos textos que o Adorno se ocupa. Né? O que seria, por exemplo, fazer filosofia numa época em que nós tivemos o Holocausto e nós tivemos Auschwitz? Então, nós não podemos fazer filosofia depois do Auschwitz, né? E nós dizemos também depois da pandemia, fazer uma filosofia da mesma maneira que nós fazíamos. E aí é que vai entrar o que o Deleuze e Guattari, no que é filosofia e o que nos interessa, ele vai falar de utopia, né? E eles vão falar da dialética negativa e da escola de Frankfurt. Né? E qual é a posição do Adorno? Qual é a posição do Adorno, segundo Deleuze e Guattari, na dialética negativa? É mostrar que nós não podemos fazer filosofia, né, sem perder de vista a política. Né? E por que ligarmos o que é a filosofia com a dialética negativa? Olha, porque nós mostraremos que o Deleuze e o Guattari eles fazem menção ao livro do Adorno, mas que eles não apresentam nesse livro as referências. Ele só fala dialética negativa e utopia. Então, como nós somos pesquisadores, né, nós temos um projeto PIBIC, nós pesquisamos Spinoza, Deleuze e Guattari, e nós estudamos o que é filosofia, nós sempre ficamos com uma pulga atrás da orelha. O que o Adorno traz da dialética negativa? Então, o Adorno tem a Dialética do Esclarecimento, que é um livro lapidar, é uma obra-prima, junto com Horkheimer. Né? Mas ele tem também a dialética negativa. E aí é uma discussão com Hegel, que é um filósofo importantíssimo. Né? O Hegel é um filósofo importantíssimo. Né? Todos os pensadores contemporâneos querem ir além de Hegel. Então, o que o Adorno vai falar? Ele vai falar assim, de uma relação que ele quer romper entre a dialética, a filosofia de Hegel, que é uma filosofia dialética, é uma metafísica da contradição. Né? O modo otimista, de uma certa maneira, como que Hegel fala da coincidência da razão com o real, né? E lá no prefácio da filosofia, dos princípios da filosofia do direito, ele vai falar que o real é racional, o racional é real. Né? Então, o que o Adorno vai falar? Olha, se nós estamos numa idade em que a filosofia ela se tornou uma posição de ver o mundo através da ótica subjetiva, através da ótica do sujeito, através da ótica do cogito, ergo sum, penso, logo existo. Nós somos uma substância pensante, o mundo é uma substância extensa. Né? E Hegel fez uma história da razão a partir do ser, a partir da substância até o sujeito. Né? E ele vai mostrar depois, com a sua filosofia, que esse movimento da razão é o próprio movimento do absoluto, é o próprio movimento do espírito, que vai se exteriorizar em espaço e tempo. O mundo que nós vemos, o mundo fenomênico, é uma exteriorização do espírito, do absoluto, e esse mesmo espírito vai se recolher enquanto conceito. Então, no domínio do pensamento filosófico, nós teríamos os conceitos. E esses conceitos, eles partem inicialmente de um aqui e agora que nós experimentamos através dos fenômenos do mundo. Os fenômenos do mundo, e nós somos fenômenos que aparecemos uns para os outros. Nós estamos no aqui e agora da certeza sensível, mas nós formaremos, então,
uma concepção de mundo onde o objeto que é visto não é mais propriamente o objeto, é o próprio sujeito, né, enquanto conceito, vendo o mundo através da sua relação com a história da própria razão. Então, se o movimento do absoluto, do espírito, vai, de uma certa maneira, desembocar no conceito, né, qual é a relação daquilo que está fora do conceito? Daquilo que não é conceito, o não conceitual, a realidade mesmo, né? Então, essa identificação entre a realidade e a razão é que o Adorno vai se propor a estudar. E ele é um conhecedor profundo de Hegel, assim como de Kant, do próprio Husserl e do Marx, né? Então, o Adorno ele vai propor o que se chama uma dialética negativa. E nessa dialética negativa, ele vai estudar os modos como nós podemos utilizar, né, a razão, né, dialética. E aqui um ponto interessante: o Sartre também tem um texto chamado Crítica da Razão Dialética, e aí fica para um outro curso, né, para nós não embolarmos as coisas, um outro curso de contemporânea, de tópicos e contemporânea, né? Inclusive, eu estou dando a cadeira de tópicos contemporâneos, mas eu estou estudando uma outra perspectiva. Eu estou estudando só o Deleuze e Guattari, filosofia da diferença, esquizoanálise rizomática, né? É só diferença e repetição, né? O livro do Deleuze e os livros do Guattari, psicanálise e transversalidade, inconsciente maquínico. Então, gente, nós temos que fazer filosofia, né? Nós temos que fazer filosofia e nós temos hoje uma razão que ela implica também o campo digital, o campo virtual, né? E aí, essa história nós estudamos lá no MPB, né, onde eu dou aula no mestrado profissional de biblioteconomia, e nós temos médicos que são do mestrado de ciência da saúde que fazem a disciplina. Então, nós trabalhamos a ética spinozana, da ética spinozana, a ética médica no Delassus, né, que é um grande pensador, né, do Éric Delassus, né? Claro, e trazendo o Gilles Deleuze sempre, né? E trazendo o Guattari também, né? Mas é pensar assim, quando um paciente ele tem um diagnóstico, o que muda na vida dele? E como é que o médico ele pode ter uma compreensão da sua posição no mundo? Visto que, haja vista, né, que, tendo em vista que a filosofia, desde as suas discussões em Grécia, não vou discutir a origem da filosofia, né, porque a filosofia não é originariamente grega, né? Como diz o Mona James, ela recebe, digamos assim, muitas muambas, né, roubadas de África, né? A filosofia, ela, na verdade, não existe, segundo a filosofia grega, segundo o Mona James, né? Ele foi assassinado pela Ku Klux Klan. Não existe filosofia grega. Eu não vou nem dizer que existe uma filosofia africana, tem um pensamento africano que ele é para além da filosofia. Ele é ciência, ao mesmo tempo que ele é filosofia, né? É muito mais do que filosofia, ciência, epistemologia, e aí vem uma fricção que vai ficar para um outro curso também, que é a fricção com Hegel, que Sheikh Anta Diop faz. Então, olha, Adorno, Deleuze, Guattari, Sheikh Anta Diop, todos eles têm fricção com Hegel. E na América Latina, no Sul, outra fricção com Hegel é de Henrique Dussel, né? Métodos para uma filosofia da libertação. O Heidegger tem uma fricção com Hegel, o Nietzsche tem uma fricção com Hegel, né? O próprio Freud, a concepção de desejo de Freud. O Schopenhauer tem ainda mais o Schopenhauer, que era contemporâneo de Hegel, dava aula na mesma época que Hegel, e as aulas de Hegel eram cheias de Schopenhauer, tinham duas, três pessoas. Mas a filosofia de Schopenhauer afetou Nietzsche, né? Então,
E o Schopenhauer era um leitor de Kant, então Kant, Schopenhauer e Nietzsche geram uma filosofia trágica, e Hegel gera uma filosofia dialética. Mas a importância de Hegel é que Hegel gerou as grandes revoluções, com a filosofia de grandes revoluções socialistas, né? E Marx foi o grande, digamos, propulsor dessa dialética. Segundo Adorno, tanto a razão, né, que nos libertaria da superstição e da ignorância colapsou, né, devido, sobretudo, aos holocaustos, ao Auschwitz e às bombas atômicas e nucleares, né, que nos fazem temer tudo, né, mas também as revoluções socialistas, totalitaristas, né, como da União Soviética e o próprio nazismo, né? Todo esse processo, diz o Adorno, é preciso mostrar como a dialética ela precisa ser vista de um modo negativo. Esse otimismo do real e do racional devem ser negados, né, para que a filosofia ela ganhe um outro sentido. Se nós pegarmos o texto, e aqui eu vou bem devagar para não atrapalhar, né? Nós não precisamos ter pressa, gente, porque nós fazemos sempre aulas de reposição. Existe aqui um recorte do livro, né, onde eles mostram que perguntar o que é filosofia é perguntar também como chega a hora de nós falarmos concretamente sobre aquilo que nós fazíamos há muito tempo de nossa vida, mas que nós não sabíamos muito bem o que era. Fazer filosofia. Né? Fazer filosofia, estudar filosofia, sem saber o que é filosofia. E, no nosso caso, o que é filosofia contemporânea. Nós estudamos filosofia, primeiramente, para fazer uma história da filosofia, para saber o que é filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Mas e a filosofia? O que é a filosofia? Então, tem uma diferença entre você fazer história, somente a história da filosofia, né, e fazer filosofia. Nós tínhamos um projeto de introdução à docência, o PID, que era a filosofia da diferença e história da filosofia. Mas nós temos um PIBIC, que é Pesquisas Filosóficas em Spinoza, Deleuze e Guattari. Assim, como é fazer filosofia em determinadas perspectivas, né? Mas o que é a própria filosofia? Né? A atividade de fazer filosofia. Então, se antigamente nós perguntávamos o que era filosofia, nós tínhamos uma relação com ela de maneira muito direta, muito obíqua, afastada, né? Então, quando a velhice chega, né, e nós perguntamos o que é a justiça, o Platão, na República, ele vai mostrar isso. Os homens se preocupam muito com a justiça quando chega a velhice. Porque o que vai acontecer depois da vida? Né? Isso é um tema. Então, os problemas, eles desencadearão discussões. E essas discussões desencadearão um entre dois, uma dialética, uma amizade, uma sociabilidade, uma rivalidade, diante das questões que trazem problemas. Se você encontra um meio, um solo, um ambiente, um espaço onde você possa discutir livremente, a filosofia ela vai florescer. Caso contrário, não há filosofia. Então, nos regimes despóticos, autoritários, onde as opiniões estão dadas e ninguém pode contestá-la, ou somente há uma opinião, uma maneira de ver o mundo, uma maneira dogmática, não há discussão filosófica. Então, no nosso tempo, nós vemos aparecer vários tipos de discursos, várias pedagogias,
E nós vemos muitas opiniões também florescerem e as pessoas já têm um conhecimento pronto, informações sobre nós, né? Então, existem vários tipos de guerra, né? Inclusive as guerras, né, contra a filosofia, né? Assim como a guerra, a suposta guerra às drogas, levam uma política de extermínio constante da população das periferias e, sobretudo, da população preta, né, e a população de rua. Então, quando o Adorno diz que Auschwitz, os campos de concentração, o Holocausto, as câmaras de gás, né, não podem ser esquecidas para fazer filosofia, nós vemos que hoje, por exemplo, os combates, as guerras que nós vemos, né, entre as grandes potências e as guerras entre um tipo de campo social modelar, né, um tipo de asepsia, de eugenismo nas instituições. Como é que a filosofia se coloca e qual é a contribuição da filosofia para tudo isso? Então, são problemas que geram conceitos, né? Quais foram os conceitos elaborados a partir de Auschwitz, do campo de concentração? Qual é o trabalho da Hannah Arendt quando ela vai falar da banalidade do mal? Qual é a relação da filosofia com o capitalismo? A relação que a filosofia tinha com a cidade grega e a relação que a filosofia tem com o capitalismo e com o neoliberalismo, com o Estado-nação. Existem vários movimentos de pensamento, movimentos de sociabilidades, de subjetividades e afetividades muito potentes que aparecem. Agora, quais são os campos de discussões, né? Todos nós somos marcados por informações que existem sobre nós, né, nas redes, sobre o nosso modo de tratar a própria filosofia, né? Então, assim, existem informações em todo sentido. Isso faz parte da política do nosso tempo e da sociedade de controle, né, que o Deleuze fala e que o Adorno chama de sociedade bem administrada. E que os filósofos da informação, que nós estudamos lá no mestrado profissional em biblioteconomia, chama da infoera, né, ou infosfera, ou da reontologização do mundo. Então, se nós tínhamos uma vontade de fazer filosofia, nós não nos perguntávamos o que ela era, salvo por exercício de estilo. Não tínhamos atingido este ponto de não estilo em que se pode dizer, enfim, mas o que é isso que fiz toda a minha vida? Há casos em que a velhice dá não uma eterna juventude, mas, ao contrário, uma soberana liberdade, uma necessidade pura, em que se desfruta de um momento de graça entre a vida e a morte, e em que todas as peças da máquina se combinam para enviar ao porvir um traço que atravesse as eras. Então, pode falar hoje, né, e aqui nós vamos dizer que nós temos sempre professores e professoras, né? Então, o professor Cláudio Piano, ele nos abriu a porta e nós fizemos um simpósio Cláudio Piano. E, assim, nós programamos esse simpósio há muito tempo, desde 2017, veio a pandemia, né? Veio 2018, depois veio a pandemia, 2019, e nós só conseguimos realizar. E, gente, nós programamos para a última semana de julho, né? Então, estava marcado, por isso, as primeiras aulas nós não conseguimos fazer. Teve a primeira semana da filosofia de apresentação. Então, nós vamos repor todas essas aulas através de vídeo, porque o Cláudio Piano, ele foi aquele professor que nos abriu a porta, gente. Assim como nós temos muitos professores e muitas professoras, e os estudantes têm muitos professores que têm apreço aqui no curso e devem muito a esses professores e a outros, e aos nossos professores de filosofia do Cariri no ensino médio, que foram formados pela gente, como Gabriel Soares, né? A Leda Mascarenhas, né? Que são os primeiros, a Leda é a primeira, né? Então, assim, nós temos muito apreço, né, por esses professores, né? O Wesley, o Wallace e todos os professores de filosofia do ensino médio. Nós temos muito respeito, né, pelo PIBID, né, pelo PIBIC. Né? Então, gente,
eu não participei do encontro porque eu fiquei meio nessas viagens, meio que gripado, com virose, mas eu acompanhei, né? Então, todo esse nosso trabalho é para contribuir com esse processo. Mas, além do Cláudio Piano, nós tivemos o professor Bento Prado Júnior no mestrado, lá em São Carlos, né? E no doutorado, e eu lembro que o Bento Prado Júnior nos apresentou também a professora Marlena Chauí, que tem uma contribuição muito grande, né? E o livro O Convite à Filosofia é um livro que nos ajuda muito. Então, nas nossas aulas, nós somos biblioterapeutas autodidatas e leitores menores, nós trabalhamos muito com texto. Eu sinto muita falta de recursos audiovisuais na nossa sala, para poder projetar o texto, né? Lá na Unesp, todas as aulas eram aulas com recurso audiovisual. E eu lembro, na graduação na UERJ, que nós tínhamos as nossas RAVs, né, a sala de recurso audiovisual, desde o início, que todas as aulas, nós tínhamos projetores, nós tínhamos cinema, nós já tínhamos tudo isso na graduação da UERJ, né? Eu ficava encantado com esse recurso, né? Assisti muita coisa bacana na UERJ. E a UERJ é uma universidade para o povo, uma universidade que tem 3 turnos, né? E uma universidade que ela começou a questão da medicina social. Foucault falou ali, né? Vários trabalhos foram feitos em medicina social na UERJ, e nós teremos a alegria, em outubro, de ter o GT Deleuze e Guattari na UERJ, no 12º andar, no Instituto de Arte, com o nosso Rodrigo Gueron, nosso professor, né? E também tem um curso muito potente de filosofia, com mestrado e doutorado, no 9º andar da UERJ, né? E nós temos muitos colegas e professores na UERJ, né? E o Bento Prado Júnior, eu conheci ele na UERJ, e o Cláudio foi professor na UERJ também, na UF, e nós temos a nossa querida professora Maria Helena Lisboa, né, que trabalha Deleuze e Guattari, né, na UERJ, na estética. E nós temos também a nossa querida Verônica Damasceno, que também fez filosofia na UERJ, e todos os nossos colegas que fizeram filosofia na UERJ. Então, o Bento Prado Júnior, ele vai fazer a tradução do o que é filosofia, né? Ele vai falar, então, assim, nesse prefácio, pode-se falar hoje de um profundo mal-estar na filosofia. Um pouco, por toda parte, encontramos a expressão de uma espécie de desencanto, como se a filosofia passasse como um todo por um processo de banalização, um processo que não é indiferente à hegemonia crescente da filosofia escolar ou universitária. A civilização do papel que fustigavam nela, identificando sintomas de decadência, pensadores tão diferentes como Wittgenstein e Merleau-Ponty, por contraste tanto maior, é o prazer cada vez mais raro de ler um belo livro de filosofia, como é o caso desta obra de filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Então, ele vai dizer que a qualidade do livro, logo de início, ela transparece, né? Porque tem um estilo, uma originalidade muito alegre, e o peso da questão, que não é uma questão qualquer, não é preliminar ou retórica, é independente do humor, né? E aqui eu lembro do Nietzsche. O Nietzsche era muito humorista, né? E o Nietzsche fala assim, olha, havia uma época que existiam deuses, mas os deuses morreram de rir quando eles souberam que existia um Deus só. Então eles começaram a rir e morreram de rir. Então o humor, ele faz parte da filosofia de Deleuze e Guattari. E eu lembro muito das aulas do professor Bento Prado Júnior e do professor Cláudio Piano, né? Porque ambos, né, viveram a filosofia de uma maneira singular, né? E nem poderia ser de outra maneira quando abandonamos a esfera técnica da análise conceitual para mergulhar na tarefa propriamente filosófica da constituição conceitual. Já no primeiro capítulo, o leitor tem acesso ao ponto de vista crítico que está na raiz da virulência desta concepção e desta prática da filosofia. Arrisquemos uma fórmula. Não há nenhum solo pré-filosófico suscetível de determinação positiva, seja linguagem comum, seja o Lebenswelt, que possa servir de pano de fundo ou de guia para análise conceitual.
A invenção ou a produção dos conceitos remete à instauração de um plano de imanência que, podendo, embora ser caracterizado como pré-filosófico, não deixa de ser contemporâneo, indissociável dessa invenção e dessa produção. De alguma maneira, e inesperadamente, a esfera do pré-filosófico se revela como pós-filosófico. O chão se abre sob nossos pés e experimentamos a vertigem do pensamento. Então, é aquilo que nós dissemos numa aula. Pensar nunca é pensar de boa vontade e deliberar. Nós somente pensamos quando alguma coisa nos retira o chão, quando a vertigem aparece, quando os fundamentos desaparecem, e aí o caos, o pensamento voltado para uma proximidade com o caos, com a loucura e com a morte, ele precisa traçar filtros e desviar. Ele produz um filtro que é um plano de imanência filosófico, um plano de referência científico, um plano de composição artístico. E a criação se dá não somente com a criação desse traçado de plano, mas com criação de conceitos através de um campo problemático, que o filósofo se depara, e com os personagens conceituais. Né? Se nós pegarmos o Leibniz, Novo Discurso sobre o Entendimento Humano, vai aparecer Filaleto e Teófilo, são personagens. Mas nós vivemos num mundo de uma repressão tão grande, não é somente repressão, gente, não é somente, é de poder que constitui determinado sujeito e objeto. E isso aparece um poder filosófico. Na filosofia não existe somente uma repressão filosófica, existe um poder filosófico de constituir sujeitos que só veem somente um objeto filosófico, a transcendência, Deus, o mundo ou eu, né? E não pensa a atividade própria da filosofia. E aí eles vêm dizer que nós somos personagens. Né? Não, nós não somos personagens de nenhum filósofo. Né? Os filósofos criam seus personagens. Nós somos estudantes, pesquisamos de uma maneira muito difícil. Olha, eu fiz mestrado, eu tive bolsa, mas doutorado eu só tive no início. Mas quantas bolsas eu consegui para estudantes? E teve muitos que valorizaram e foram até o final, e outros só apareciam quando a bolsa não caía. E muitos se tornaram contra nós. Mas eu só falo uma coisa, gratidão, porque nós não somos ressentidos. Gratidão para eles. Porque a questão não é somente a história da filosofia, a experimentação filosófica. Então, nós não somos moralistas para julgar a vida dos outros. A nossa questão é entender que a filosofia contemporânea tem em Hegel um filósofo importantíssimo, mas também tem em Freud um pensador importantíssimo. E o Freud vai dizer, olha, o que nós percebemos do mundo é, ao mesmo tempo, um processo de perceber, né, que inconscientemente nós não sabemos, né, que é, simultaneamente, uma inibição das alucinações. Olha que coisa interessante. Mas o Deleuze também vai dizer para nós, no seu primeiro livro, Imprime Subjetividade, que o Hume diz que o delírio é o fundo do espírito. Então, tanto o Freud, que não se dizia um filósofo, que foi aluno do Brentano, assim como o Russell foi aluno do Brentano, e dizem que o Kafka também, eles estão falando de alguma coisa que implica, né, uma relação com a vertigem, com o caos. No caso do Hume, o delírio, como fundo do espírito. E no caso do Freud, a alucinação, né, como alguma coisa que deve ser desviada para que a percepção se dê. Por isso a pergunta, quem nos garante o que nós estamos vendo agora é uma percepção e não uma alucinação? Porque toda percepção, segundo a perspectiva freudiana, né, é uma diminuição da alucinação, haja vista o projeto para uma psicologia científica, os neurônios phi e psi, né? Os neurônios permeáveis e impermeáveis, né? Aqueles que deixam uma quantidade de energia passar livremente para a exteriorização, para o exterior, e aí nós temos a percepção.
e aqueles que inibem uma quantidade, um QN, né, que são os neurônios psi, né, phi, né, phi, desculpe, né, que inibem e retêm determinadas energias, né, e a memória se constitui. E como é que você vai ter percepção sem memória? E, além disso, você tem que ter uma relação com o meio. Então, são outros modos de os neurônios atuar numa relação. São três sínteses aí. Então, o Freud ele vai muito bem nos mostrar essas perspectivas de que existe um contato muito tênue entre a percepção e a alucinação. E o Hume vai mostrar existe uma vizinhança entre o que são as nossas ideias, a nossa subjetividade e o delírio. Né? Por isso, Deleuze escreve perigo e subjetividade. Então, a primeira coisa que nós, quando estudamos o Freud, nós temos que entender esse projeto para uma psicologia científica e essa questão da relação entre sensação, percepção e memória. Mas isso fica para uma outra oportunidade, porque o que nós queremos mostrar é que o Freud, quando ele falar dos neurônios, ele vai remeter ao alfabeto grego. E ele vai falar daquilo que é Phi, Psi e Ômega, né? Que são neurônios que permitem a nossa relação de percepção, de memória, de sensações, de regulação com o meio, como se fosse uma homeostase. Né? Então, se nós falamos de Hegel, que vai aparecer na pena tanto do Deleuze e Guattari, como uma tentativa de fazer filosofia além de Hegel, e Adorno também, nós veremos o Freud trazer um conceito de inconsciente. Né? E esse inconsciente depois vai ser trabalhado por Jacques Lacan. Né? E como nós falamos de Guattari, o Guattari ele vai trabalhar o inconsciente como um inconsciente maquínico. E o Guattari ele foi dileto de Lacan. Né? Então, o Guattari é inseparável do conceito de inconsciente freudiano. Mas ele também é inseparável das lutas políticas que vêm por uma dialética materialista marxiana. Né? Então, o Deleuze encontra o Guattari e escreve com o Guattari o que é filosofia. Muita gente não dá importância para o Guattari, mas o Guattari é um filósofo. Né? E aí tem tudo a ver com o que o Adorno está falando. O Guattari é aquele filósofo que está fora do conceito filosófico e acadêmico que nós temos de filosofia. Ele é um experimentador da filosofia, ele não é um historiador da filosofia. O Guattari não faz história da filosofia. E ele é muito mais contemporâneo, porque ele faz filosofia e, ao mesmo tempo, ele tem toda uma relação com o inconsciente. Né? E ele, inclusive, cria um conceito de inconsciente que é o inconsciente maquínico. Né? Por isso, nós temos uma pesquisa em Spinoza, Deleuze e Guattari, porque o Spinoza vai aparecer no que é filosofia. E tudo bem. Então, se nós temos o que é filosofia, né? Onde o professor ele vai dizer que o chão se abre sob nossos pés, experimentamos a vertigem do pensamento, mas, sobretudo, essa radiografia da filosofia, plano de imanência, personagem conceitual,
ganha vida nos inúmeros exemplos que se sucedem. O trabalho do filósofo é aqui amparado pelo historiador da filosofia, mesmo breves, são particularmente iluminadoras as análises da instituição da filosofia nas obras de Platão, Descartes, Kant e etc. Então, assim, como o livro da Marilena Chauí, o que é o convite à filosofia, né? Nós temos o livro de Deleuze e Guattari, né? O que é filosofia. Então, o que este livro nos oferece é a compreensão do que há de vertiginoso na filosofia, mas também, e segundo o mesmo movimento de pensamento, o que há de vertiginoso na ciência e na arte, filosofia, ciência e arte, são planos redutíveis, mas podem ser explorados segundo uma mesma estratégia. As três instâncias da instalação filosófica corresponderão instâncias simétricas na instalação artísticas e científica. Então, a vertigem, ela acompanha o pensamento do filósofo, do cientista e do artista. Plano de imanência da filosofia, plano de composição da arte, plano de referência de coordenação da ciência, forma do conceito, força da sensação, função de conhecimento, conceito e personagens conceituais, sensações e figuras estéticas, funções de observadores espaciais. Ao abrir este livro, caro leitor, você poderá descobrir com alegria que a filosofia está viva e não consiste apenas em objetos de interesse filológico. Bento Prado Júnior, que foi nosso orientador no doutorado, né, no nosso trabalho, A Teoria do Sentido, em Deleuze. Então, tem a introdução, né, e aqui nós vemos o trabalho, e aqui já serve de elaboração para o nosso simpósio, o nosso colóquio, nossas avaliações e seminários. Né? Vocês podem erigir qualquer um desses capítulos. Né? Mas o capítulo que eu me aterei nas nossas aulas será o Geofilosofia. Isso não quer dizer que eu não virei aqui no conceito. Na próxima aula, eu vou retomar e eu vou gravar a aula remota não, a aula gravada. Nós damos aulas presenciais e fazemos aulas gravadas. Eu vou trabalhar muito o que é um conceito. Né? E ver, por exemplo, no código cartesiano, quais são os componentes do conceito de código em Descartes. Né? Para nós valorizarmos o nosso trabalho de Pibic, Spinoza, Deleuze e Guattari, né? E fazemos trabalhos precisos, consistentes. Primeira coisa que o Deleuze e o Guattari falam, né, é pensar um virtual que não seja apenas caótico, mas consistente. Então, geofilosofia. Mas o que esse livro tem a ver com Adorno? Né? Porque no geofilosofia é que vai aparecer a utopia, né, a dialética negativa, e vai aparecer também a questão da política e de um modo de nós pensarmos o Hegel e as contribuições que o Hegel deu, né, e ver como nós pensamos uma dialética negativa do Adorno, uma dialética da contradição em Hegel e uma dialética problemática, né, que o Simondon vai trazer, né, mas que nós podemos entender que, por exemplo, é preciso fazer uma pedagogia do conceito, né, como o filósofo ele cria o conceito num âmbito problemático, num campo dialético problemático. Né? E aí nós veremos o trabalho, né, que o Deleuze e Guattari fazem, por exemplo. Eu não vou nem me ater, mas eu volto à aula assim, no próximo aula. Né? Quando eles trabalharam Descartes, olha aqui, o código de Descartes, cartesiano, né? Quando eles trabalharem
é, é, questão da dúvida, do pensamento e do ser, os componentes do conceito, as zonas de vizinhança, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. E vamos seguir aqui, tentando entender o que da filosofia com a dialética negativa pode aparecer. Então, no prefácio, a expressão dialética negativa subverte a tradição. Já em Platão, dialética procura fazer com que algo positivo se estabeleça por meio do pensamento da negação. Mais tarde, a figura de uma negação da negação denominou exatamente isso. Nós estamos falando de Platão e Hegel, duas dialéticas. Platão introduziu a categoria de não ser na filosofia. No sofista existe o parricídio teórico. Se Platão diz, se nós ficarmos na posição parmenídica, nós só poderemos falar das coisas o quê? Que elas são, nós ficaremos numa tautologia. A cadeira é. E se ao mesmo tempo Parmênides estiver na sua posição, os sofistas eles dirão pensar, ser e dizer são mesmo, e tudo que eles falam é verdadeiro. Então, toda uma teoria da significação vai aparecer a partir de Platão, né, inicialmente, depois Aristóteles vai elaborar de uma maneira mais cuidadosa, né? Então, nós teremos uma teoria da significação. Quando os estoicos aparecerem, eles farão uma teoria do sentido, do dizível, do exprimível, do incorpóreo, das lógicas entre proposições e não das lógicas entre termos. Falamos lógicas porque são as várias maneiras dos argumentos se processarem, né? E o Deleuze será um grande pensador que vai trazer não uma teoria da significação, mas uma teoria do sentido nos históricos. Então, o que o Adorno vai dizer? Que o presente livro ele gostaria de libertar a dialética de tal natureza afirmativa, sem perder nada em determinação. Uma de suas intenções é o desdobramento de seu título paradoxal. Então, como nós encontramos a importância da dialética em Adorno? Através do livro O que é Filosofia, no capítulo Filosofia, na página 130. Nós já sabemos a página, sabemos de cor. Então, gente, só para dar um fôlego aqui, beber uma água, né? Estou procurando a página. Né? O Deleuze e Guattari são muito interessantes. Olha como é que eles vão explicar o código cartesiano. Isso é um humor, como se fosse um boi falando muá, G e muá. Né? Só um instantinho aqui. Beber uma água.
Água. Página 130, onde vai aparecer a dialética negativa. Vamos lá. Com efeito, a conexão da filosofia antiga com a cidade grega, a conexão da filosofia moderna com o capitalismo não são ideológicos, e não se contentam em levar ao infinito determinações históricas e sociais para extrair daí figuras espirituais. Certamente pode ser tentador ver na filosofia um comércio agradável do espírito, que encontraria no conceito sua mercadoria própria, ou antes, seu valor de troca do ponto de vista de uma sociabilidade desinteressada nutrida pela conversação democrática ocidental, capaz de engendrar um consenso de opinião e de fornecer uma ética para a comunicação. E aqui ele está falando do Habermas, né? O agir comunicativo. Como a arte lhe forneceria uma estética. Se é isso que se chama filosofia, compreende-se que o marketing se apodere do conceito e que o publicitário se apresente como conceituador por excelência, poeta e pensador. Né? O deplorável não está nesta apropriação desavergonhada, mas antes de mais nada na concepção da filosofia que a tornou possível. Então, é essa questão que está em jogo, né? A pedagogia do conceito, a formação profissional comercial neoliberal, né? Que nós vemos as universidades se tornarem empresas, os conceitos de filosofia e os cursos de filosofia se tornarem empresas, os professores, os coordenadores são gerentes, né? E eles sempre estão dizendo que a curva do Estado no Brasil está 5 pontos fora da curva e sempre é o público, o ensino público, que é o culpado, é o professor de filosofia, né? É sempre os pretos com alvo na cabeça, né? As guerras à droga, as guerras à droga fazem com que os pretos tenham um alvo na cabeça e uma ponto .50 mirado para ele, né? Os snipers filosóficos, né? Então, guardadas todas as proporções, os gregos tinham passado por vergonha semelhante com certos sofistas. Mas, para o bem da filosofia moderna, essa não é mais amiga do capitalismo do que a filosofia antiga era da cidade. A filosofia leva ao absoluto a desterritorialização relativa do capital. Então, se a filosofia é conceito, é criação de conceitos, conceitos são territórios, e implica um povo filosófico por vir, uma terra filosófica por vir, né? Então, filosofia não é somente eventos que nós fazemos, né? Fazemos eventos e gostamos de fazer eventos, mas a filosofia é todo um trabalho de experimentação filosófica. Há sempre um entre dois e um meio de afetos entre dois, né? Então, se uns acham que a informação é o que é mais precioso
no entre dois, para nós o mais precioso são as potências e afetos. Não basta apenas o conatos, como diz o Deleuze. O que é importante são potências e afetos. Então, a banalidade, né, a tolice, Deleuze contra todos, Guattari contra tolos, né, Adorno contra tolos, geofilosofia contra tolos, para que nós possamos pensar que a filosofia não é somente uma filosofia que se faz na academia, né, uma filosofia que se faz em sala de aula ou apenas em eventos, né, como se fosse aquilo que o Hegel fala, o homem só é livre e tem liberdade no Estado. Então, faz-se uma filosofia dentro do Estado, numa universidade pública, ou também dentro de uma universidade privada, né? Dentro do mercado, dentro do Estado. Mas a filosofia ela não se resume, não se reduz nem ao Estado nem ao mercado. A filosofia é uma questão de povo, terra e território. Povo, terra e território produzem filosofias e criam seus conceitos, né? Então, para nós, geofilosofia é a convivência com o semiárido. O que Deleuze e Guattari chamam de geofilosofia é a convivência do semiárido e tudo aquilo que nós experimentamos desde 2006, habitando um espaço geográfico como, né, a região nordeste do país, né, o Vale do Cariri, né, o platô intensivo do Cariri. Né. Então, por exemplo, quando eu falo de Crato, por exemplo, que está no Cariri, para mim é inseparável, né, pensar Crato e pensar o Juazeiro. Quando eu penso em Juazeiro do Norte, eu tenho que pensar Reisado. Quando eu penso da Mestra Margarida, né, foi um dos primeiros reisados que eu vi. E foi lá no campus do Pirajá. Né. E quando eu vi a banda Cabaçal dos irmãos Aniceto, né, lá no Geoparque. Né. E quando os irmãos Anicetos levaram o neto deles e que dançou hip hop e eles tocando, né, foi a coisa mais linda. Então são componentes de conceitos. Né. Agora nós temos opiniões, bairrismos entre Crato, Juazeiro, Barbalha, quando nós temos entre Rio e São Paulo, entre Minas e Rio e São Paulo, né, entre o Sul, o consórcio do Sul-Sudeste contra o Nordeste. São opiniões, mas a filosofia não se resume a isso. O bem da filosofia moderna, essa não é mais amiga do capitalismo do que a filosofia antiga era da cidade. A filosofia leva ao absoluto a desterritorialização relativa do capital, ela o faz passar sob o plano de imanência como um movimento do infinito e o suprime enquanto limite interior, voltando contra si para chamá-lo a uma nova terra, a um novo povo. Mas assim ela atinge a forma não proporcional do conceito em que se aniquilam a comunicação, a troca e o conceito. Então, está sublinhado uma palavra de diálogo. Está mais negativo. Então, em algumas aulas, teremos como existe uma diferença entre teoria tradicional e teoria crítica. No nosso